As causas, então, mais frequentes do AVC na faixa pediátrica são as causas metabólicas, as doenças metabólicas infantis, eventos infecciosos, infecções graves, pneumonias, meningites, as alterações congênitas, por exemplo, cardiopatias congênitas. 20 a 40% das crianças que têm um AVC, eles podem ter um novo AVC, uma recorrência desse evento, e de 50% a 85% dessas crianças podem ficar com sequelas crônicas, desde uma epilepsia até uma dificuldade de fala, de movimentação, de conseguir andar. Então, a identificação e o tratamento das doenças cerebrovasculares na infância são um grande desafio. No nosso país, então, no Brasil, pouco se sabe sobre as doenças cerebrovasculares na infância. A gente acaba se apoiando em dados internacionais para definir e conseguir fazer o segmento, o tratamento dessas crianças quando isso acontece aqui no nosso país. Aqui é um gráfico, tá, em inglês, mas é um gráfico da UNICEF mostrando as causas de mortalidade de todas as crianças até 5 anos de idade. Então, a grande maioria das crianças morrem de causas infecciosas, isso no mundo todo. Diarreias, pneumonias, as alterações neonatais, que são consideradas até 28 dias de vida, então no primeiro mês de vida. A gente tem outras causas de morte, outras causas infecciosas, e aqui, nas causas não infecciosas e nas causas não neonatais, a gente encontra as alterações neurológicas agudas e o AVC como causa de morte detectável nas crianças no mundo todo. Isso são crianças até 5 anos de idade. A gente teve, graças, né, aos avanços aí de assistência à saúde na infância, uma diminuição da quantidade de mortos de crianças, né, de mortalidade na infância, porém as causas permanecem semelhantes. Os fatores de risco, então. Quais são as crianças que podem vir a desenvolver um AVC? Então, para o AVC isquêmico, para a isquemia, são as crianças que têm alguma arteriopatia, alguma doença das suas artérias. Então, a paciente ou a criança que sofre uma dissecção arterial, vítima de um traumatismo, por exemplo, um acidente de carro, uma queda, que tem vasculites, que são inflamações dos vasos, tem uma doença chamada moyamoya, doenças cardíacas, intervenções, cirurgias cardíacas, as crianças que já nascem com cardiopatias congênitas, crianças que têm desvios ou shunts dentro do coração, que têm arritmias, distúrbios protrombóticos, o que são isso? São distúrbios ou alterações que levam à coagulação, por exemplo, que tem a presença do anticorpo anticardiolipina. Outros fatores de risco para o AVC isquêmico são a doença falciforme, eu coloco aqui a importância, porque a doença falciforme ela é um fator de risco tanto para AVC isquêmico quanto para hemorrágico. E é uma doença frequente em nosso país. É uma doença rara, considerada rara, mas no nosso país ela é um pouco mais frequente do que em outros países. A gente ainda tem crianças que nascem e convivem com essa doença até a fase aguda, até a fase adulta. A infecção, a presença de infecções, a presença de sepse é um fator de risco muito importante para o desenvolvimento do AVC na infância. A questão das trombofilias, como a deficiência do fator 5 de Leiden, a síndrome antifosfolípide, predisposições genéticas também e étnicas, como em negros e asiáticos, com uma facilidade um pouquinho maior de poderem apresentar esse tipo de alteração neurovascular. Existe também um predomínio, especialmente nos bebês até 2 anos de idade, de uma predisposição maior do sexo masculino. E isso se repete também na faixa adolescente, que nem é na faixa adulta também. Existe um predomínio do AVC no sexo masculino. Para o AVC hemorrágico, então, existem outras causas etiológicas, outras causas para o desenvolvimento do AVC hemorrágico, alguns distúrbios vasculares, incluindo as malformações arteriovenosas. Então, é a criança que já nasce com como se fosse uma variz, uma discreta, uma pequena alteraçãozinha, às vezes ela pode ser grande, e que tem uma disposição para sangramentos, aneurismas congênitos, cavernomas,
Também distúrbios de coagulação, ao invés de ter uma facilidade para coagulação igual para o AVC isquêmico, aqui seria uma facilidade para sangramentos, distúrbios plaquetários, doenças como hemofilias, diáteses hemorrágicas, terapias anticoagulantes. A doença falciforme também entra aqui, uso de drogas ilícitas, abuso de cocaína e anfetamina, lembrando que adolescentes também podem fazer uso, né, das drogas ilícitas, e também etnia negra e sexo masculino tem uma predisposição também para o AVC hemorrágico.